Galera do Tomás Fortes aqui super lotando os estúdios da Rádio Itu. Tá por aqui a professora Tânia Mota, a Karine, a Daniele, o Vinícius, o Vitor, a Rayana e o Hendrik. Acertei os nomes? Hendrik. Acertei agora, tá bom? Prof. Tânia já é de casa, né? Prof, seja bem-vinda pela primeira vez aqui nos estúdios. Bom dia. O que essa meninada, essa garotada vem divulgar hoje aqui na nossa programação? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itu, especialmente aos meus colegas e os meus alunos da Escola Tomás Fortes. Rafael, Tomás mora no meu coração, né? Uma vez Tomás, sempre Tomás, né? Uma vez Tomás, sempre Tomás. Mora no meu também. E eu tenho certeza de muita gente. Então, a nossa vinda hoje aqui se deve a um projeto que começou como uma atividade, que foi encaminhada para as escolas estaduais pela 35ª, para que a gente trabalhasse, fizesse uma ação coletiva contra o Aedes aegypti, que hoje é um inimigo praticamente silencioso, que está assustando muita gente, trazendo muitas consequências negativas e que a gente está em guerra. Chegou uma atividade para a gente fazer diversas coisas com os alunos, assim, orientando e tudo. Só que a área de ciências humanas resolveu dar um passo além, colocar essa gurizada cheia de energia a bater perna na rua. Então, a nossa atividade foi buscar possíveis focos do mosquito na cidade de Santiago e fazer uma amostra fotográfica digital. Essa atividade foi para que eles observassem, diretamente aquilo que tu poderia falar na sala de aula, mas que enxerga com os teus olhos, outros não. Então, agora, todas as turmas dos segundos anos, da 201 a 206, os grupos saíram em lugares públicos ou privados, inclusive nas suas casas, fotografaram tudo o que puderam observar e disso tudo vai ter uma amostra digital na escola no dia 13 de abril. Só que eu não vou me alongar. Eu trouxe os alunos aqui para que cada um tenha a sua visão, Tem os aspectos bons, tem quem a gente vai destacar como exemplo e também tem, assim, uns puxões de orelha para alguns que não estão fazendo essa atividade de casa, que é cuidar do seu próprio pátio, da frente da sua casa, e acúmulo de lixo. Então, eu vou passar para os alunos, que cada um vai falar e depois a gente retorna. Beleza, vou deixar aqui primeiro cada um se apresente e dê o seu recado, então. Quem começa? Vamos começar pelas meninas, Primeiro as mulheres. Quem começa, então? Fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia, Rafael. Meu nome é Karine. Nosso grupo foi no cemitério e em algumas praças. No cemitério vocês devem ter encontrado muitas irregularidades. Não, assim, foi uma coisa extremamente horrível de se ver. Primeiro que a gente não encontrou o senhor da prefeitura que estava lá no horário de trabalho dele. A gente foi em 2 horários diferentes, 2 vezes. Primeira irregularidade. Primeiro, não encontramos ninguém lá. Fomos entrar no cemitério, tinha um senhor da prefeitura, mas que não era o senhor que estava ali, estava trabalhando numa obra, e a gente foi perguntar para ele como está a situação no cemitério, como que fazem para cuidar, para limpar, para ter um controle do que está acontecendo. E ele falou que estava tudo certo, que a Secretaria de Saúde cuidava. E o que a gente reparou? Fomos entrar, perguntamos para ele se a gente podia entrar. Não, pode, mas nem precisa, tá tudo limpo. Nas primeiras 2 partes do cemitério, estava realmente tudo organizado. Indo mais ao fundo, aonde é mais longe para se caminhar, tem copo, tem caixão quebrado com lona em cima e água na lona, cheio de mosquito, de larvas. E foi uma visão triste, porque um lugar que era para se ter respeito em Santiago, virou um lugar, assim, de degradação total. Abandono total. Abandono total. Então, a gente voltou a falar com esse senhor e perguntou, mas a culpa é de quem disso aí? É do poder público que não está cuidando ou é da comunidade? A gente não conseguiu uma resposta concreta, porque ele falou primeiro que era da saúde, da Secretaria da Saúde, que tenta limpar e não consegue limpar tudo. Fomos contatar a Secretaria da Saúde, ela falou que era do ambiental. Fomos falar com o ambiental, ele voltou para a saúde. Não conseguimos mais contatar a Secretaria da Saúde. Voltando para o cemitério, na questão da comunidade, muita gente está parando de ir no cemitério, não consegue mais entrar, estão indo para o cemitério para fazer outras coisas e não para visitar os entes queridos. Estão quebrando túmulo, estão deixando copo, estão deixando carteira de cigarro, tá sendo uma visão feia. A gente está vendo lixo num lugar de respeito. Nas praças públicas, o que a gente percebeu? Lugares de mais movimentação são lugares mais limpos. Por que será que lugares de mais movimentação são lugares mais limpos? É uma maquiagem que estão fazendo. É uma maquiagem, porque lugares mais esquecidos, como o Parque da Lagoa,
Algumas pracinhas de brinquedo que tem pelos bairros estão totalmente quebrados, tem lixo, tem água. E o que a gente foi? A gente perguntou de casa em casa para algumas pessoas, senhores de idade, criança, de quem é a culpa, o que está acontecendo? A comunidade que não cuida ou também é o poder público? Fomos em vários lugares, a maioria das pessoas falou que é a comunidade, que a comunidade joga lixo, assim, e isso tem uma certa razão. Mas, perguntando para um senhor, que é um dos que cuida do Parque da Lagoa, ele falou assim, ó, não, a gente já fez abaixo-assinado. Tem uma grade em volta do parque e eles não deixam entrar se não for para colocar animal. Se for para limpar, para alguma coisa, eles dizem que eles não podem abrir a grade. A grade é fechada, não tem uma porta e o lugar, assim, ó, é horrível de ver. Temos as fotos, é sujo, é feio. Um lugar que poderia ser de prazer para uma comunidade menos favorecida, que é a do bairro, não é. É um lugar que estão usando para tudo, menos literalmente para um lugar de lazer. E a gente foi atrás da pesquisa. Pode criar larva em lugar sujo? Pode. Não é só na água limpa que ele se procria, mas também na água suja, menos, mas ele consegue. Então, é isso que a gente estava pensando. Nas casas, se a gente cuidar das casas, vai adiantar? Não vai. Por quê? Porque lugares públicos estão sendo tão mais afetados do que as nossas próprias casas. A conscientização da galera tem que ser feita, mas também do poder público, da prefeitura, também tem que ser feita e não ficar só nesses lugares mais conhecidos. Detalhe que tudo isso é constatado através de pesquisa que vocês fizeram. Quantos dias de pesquisa? Quem é que fala agora aqui? Quem é o próximo? Mais uma menina ou um menino vai abrir os trabalhos aqui? Bom dia, Rafael. Prazer enorme estar aqui contigo. Bom, eu fiquei muito surpreso, né, quando a gente fez a pesquisa, saindo às ruas. Eu fiquei muito decepcionado, não vou negar. Quantos dias vocês ficaram nas ruas? Dentro de uma semana, por causa que cada bairro, por exemplo, se eu moro perto daquele bairro, a gente, os nossos colegas, né, cada um mora em um bairro, então Sim. foi mais fácil, né, porque ia em determinado bairro. E eu fiquei muito decepcionado com a galera santiaguense pela falta de responsabilidade, porque o pessoal pensa assim, mas o mosquito tá lá no norte, né, do Brasil, e não vai vir pra cá. Só vai ficar lá no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas aonde que surgiu o primeiro mosquito? Foi na África do Sul e Egito, e veio para o Brasil. Se veio daquela localidade, é claro que pode vir para essa cidade aqui de Santiago. Nesse pouco tempo de conversa, ouvindo vocês dois, eu já percebi duas coisas. A irresponsabilidade do poder público, mas também a irresponsabilidade da população. Os dois estão errando. Os dois. Por quê? Eu vou tomar uma Coca-Cola. Eu saio do colégio, eu vejo muitos largando litros de Coca-Cola ali, qualquer colégio, né? Largam litros, copos, e aí joga no lugar onde não passa muito os lixeiros, enfim, se acumula ali, fica por semanas, e depois ali, pelo aquele copinho que você jogou, onde pode se transformar uma tragédia. E as pessoas não acreditam, mas a tampinha da Coca-Cola já consegue proporcionar a reprodução do mosquito, né? Sim. E também vamos voltar a falar do poder público, né? Aqui de Santiago, que no meu bairro, onde eu moro, que é o bairro Riachuelo, perto do Cruzeiro ali. O mais infestado da cidade, diga-se de passagem, que teve inclusive um caso de um militar que contraiu a doença aqui na cidade ano passado. Sim, e na minha rua ali tem muito lixo, eu fico triste com meus vizinhos. Eu até perguntei, né, por que vocês fazem isso? Daí eles falaram que estão esperando a cidade ativa aqui de Santiago e que falam que vai passar por aqui há semanas e não está passando. Então eu fico triste também com a prefeitura e o povo santiaguense. E eu só digo uma coisa, que quando vir a epidemia para cá, para Santiago, aí nós vamos ver o quanto a falta de responsabilidade tornou uma coisa séria. Bem, quem mais vai conversar comigo? Um menino, uma menina? Agora eu acho uma vez uma menina. Olá, bom dia. Bom dia. Muito prazer estar aqui na rádio. Meu nome é Rayana, sou da turma 202. Nas nossas visitas, né, pelos bairros da cidade de Santiago, nós podemos perceber muito lixo que nós mesmos jogamos e nem percebemos. Por exemplo, meu grupo, a gente passou em praça. E lá em praças, assim, onde a gente passa às vezes as maiores partes do tempo com a família,
está muito suja. Na minha rua, principalmente, quando a gente cruza assim, eu nunca percebi. Mas a hora que a gente foi procurar, ali tinha pneu, que até, inclusive, num pneu a vegetação tomou conta, né? Muito sujo as ruas, pelo que a gente viu. Teve um trabalho de um grupo da nossa turma que tinha pilhas de lixo em frente de casas. Eu penso assim, como é que uma pessoa vai ser capaz de morar numa casa onde, quando ela vai sair ou quando ela entra mesmo, né, tem aquela pilha de lixo na frente da casa dela e não fazem nada mesmo. Ou seja, o problema não está só no poder público. Nós também estamos causando esse problema na cidade, né? Então, para tentar diminuir, eu acho que seria a união do povo santiaguense. Perfeito. Um menino ou uma menina agora? Quem fala? Bom dia, meu nome é Daniele. E é assim, meus colegas estavam falando que é o poder público, é o povo de Santiago. Só que a gente não pode esperar as atitudes dos outros. A gente tem que começar por nós também. Nas nossas próprias casas. Quem tem cachorro, lava o potinho. Porque só tirar a aguinha ali não adianta. Porque o ovinho ele vai ficar ali. Se colocar água de novo, ele vai eclodir e o mosquito vai vir. Também não é só em casa. Apartamento tem que cuidar, porque tem gente que cria a plantinha, tem o vasinho, tem que cuidar. Como estavam falando, nas ruas, gente, qualquer um pode ir lá e fazer a sua parte. Não, as pessoas têm que deixar de ser desleixadas. Elas precisam criar conscientização. Porque com a conscientização, o mosquito a gente consegue. Santiago não é muito grande. A gente tem que ver. Porque as pessoas podem se ajudar. Então, a gente pode vencer essa praga que é a dengue. Fica difícil se ninguém fizer a sua parte. Olha o recado que os alunos estão dando aqui, né? São estudantes que estão dando um recado muito importante para a comunidade de Santiago. Ainda bem que nós temos uma audiência significativa em praticamente todos os bairros. Tem gente que vai certamente hoje dar uma atenção especial aos pátios das suas residências. Quem conversa comigo agora? Bom dia. Bom dia, eu sou o aluno Vinícius Bessa Trindade, da turma 206. Bom, nós analisamos vários pontos da cidade e realmente está mais ou menos sujo. Ali perto de casa tem um ginásio que está em construção, não está terminado. E tem muitos lugares lá nessa área onde eles colocaram os paus de escoramento para fazer os pilares, eles tiraram os paus e não taparam. Então ali já junta água. Nós fizemos uma varredura e acho que tem mais de 20 buracos cheios d'água. Imagina quantos mosquitos em cada buraquinho desses aí. É. E nós encontramos também plástico, copo, litrão de Coca-Cola, em vários pontos ali, atrás da associação, até do bairro Maria Alice Gomes também. Copo, tudo sujo e cheio de lixo e até sacola plástica com roupa. Tava acumulando água ali. E daí nós tava pensando até no Vila. Do lado do Vila ali também, cheio de garrafa... Essas de garrafa de cerveja. Sim. Também, com acúmulo de água. Ou seja, não tem ponto da cidade que vocês não encontraram Sim. algum problema. Sim. Praticamente todos os bairros que vocês passaram têm algum problema. Sim. E na BR-207 também. Tem um grupo que encontrou até uma caixa de isopor. Que continha água. Olha aí, o pessoal pede para levar choque, que né? Também impressionante. Santiago, isso que é uma cidade educadora, né? Deveria ser, pelo menos, né? Diga. Eu queria dar mais um recadinho para as pessoas que têm piscinas em casa. Para elas cuidarem a higiene da piscina, com o cloro, tudo certinho, porque... Piscina é um negócio assim que tem que manter limpo. Se não tá limpo, pelo menos esvaziado. Porque é um foco muito grande de mosquito. Até teve colegas minhas que foram na PROS e teve uma piscina assim, olha, que não tinha condições. Elas trouxeram amostras com larvas e com mosquitos. É muito mosquito. É muito mosquito. Vocês não têm noção de quantos mosquitos tem em Santiago. É muito foco. Então, cuidem das suas piscinas ou deixem elas vazias. Quem fala agora?
Eu, Henry. Bom dia, Rafael. Bom dia, população e os ouvintes. Eu queria falar um pouco que também a prefeitura não dá atenção aos bairros mais desfavorecidos das cidades. Por exemplo, a Gaspar, bairro Irmanduce. A população também não se conscientiza um pouco nisso. E a prefeitura também não tem a responsabilidade de ir lá. Eles vão só no centro, nos bairros mais favorecidos, digamos assim. Eu também queria destacar o parabéns pro posto do Batista, né? Que é um exemplo lá. Por mais que seja privado, isso lá é tudo limpinho, organizadinho, não tem problema algum lá. E eu queria dar os parabéns, que é tudo limpinho lá. Os alunos foram recebidos, olha, muito bom lá. E não tem nenhum problema que seja ruim. E é isso que é um local que tem bastante utilização da água. Nessa análise de vocês não foi apontado nada de irregular, nada que pudesse proporcionar a reprodução, o alojamento do mosquito. Sim. E lá os pneus são tudo guardados, armazenados dentro de galpões e são levados numa características boas, favoráveis, porque é tudo limpinho e bonitinho lá. É isso que eu queria falar mais nessa parte. Perfeito. Antes de eu voltar para a professora Tânia, eu quero pegar mais um apontamento de algum dos alunos. A primeira que falou foi eu vi que a Karine fala bastante, né? Então vou perguntar para ti, Karine, nesses dias aí representando o grupo que está aqui, quais são as sugestões, o que precisa ser feito em Santiago para mudar essa realidade que vocês constataram, que é grave diante da situação da infestação que se encontra no nosso município? Santiago, primeiramente, tem que começar a funcionar. Projetos têm que começar a funcionar, as pessoas têm que começar a funcionar, atitudes têm que começar a funcionar. Por exemplo, a coleta de lixo seletiva, em alguns pontos passa todos os dias, em alguns pontos passa uma vez ao mês e em alguns pontos ninguém consegue achar essa coleta. Outra coisa, as pessoas têm que tomar atitudes, como a Dani falou, atitudes dentro da própria casa e tem que ter consciência do que elas estão fazendo e tem que ter consciência dessa água e desse mosquito, porque todo mundo está levando na brincadeira. Não é brincadeira. Quantos casos de dengue existem? Quantos casos... E não é só um tipo de dengue que dá e vai passar. Tem a dengue hemorrágica, que pode dar pela segunda vez, quando a pessoa já adquiriu dengue uma vez, ou quando a pessoa toma o remédio, que é muito conhecido por dar para as crianças, o AS infantil, quando se toma e pega a dengue, dá a dengue hemorrágica, que é uma dengue fatal. É triste se ver. E a atitude tem que começar a ser tomada desde nós, desde o poder público, de todo mundo. Porque se as coisas não começarem a funcionar, elas não vão dar certo. Perfeito. Professora Tânia, me conte um detalhe. Tudo isso que os alunos contaram aqui, essas constatações que foram feitas ao longo de alguns dias de trabalho, serão divulgadas para a comunidade escolar, para a comunidade de Santiago, em evento aberto na Escola Tomás Fortes, através de fotos, através de dados, comprovando que eles viram inúmeras irregularidades, mas também encontraram alguns pontos positivos, como é o caso do posto do Batista. Verdade, Rafael. Não adianta a gente fazer um trabalho e ficar dentro da sala de aula. Quer dizer, os alunos eles têm que ser disseminadores, nós, professores, né, a escola como um todo. E a Escola Tomás Fortes, tu sabe que tem assim, uma forma dinâmica de trabalhar, né? A comunidade é muito grande. E aí a gente pretende atingir o máximo, né? O número máximo de pessoas possíveis para realmente chegar à concretude desse projeto, que começou na sala de aula e que os alunos foram à cidade. Então, não é assim um projeto eu ouvi falar, é um projeto eu vi. Eles saíram, tanto que foram fotografados os lugares. Realmente, Santiago está assim, uma preocupação, como o pessoal já falou. E a gente precisa destacar os lugares que não tem problemas, ou pelo menos aparentemente que a gente viu. O grupo que foi no ginásio, foram 3 grupos no ginásio, com fotos totalmente diferentes, de ângulos diferentes, e eles não encontraram praticamente nada, tudo limpinho. Mas o ginásio tem um grande acesso ao público. Outro lugar que foi assim, bem interessante foi na piscina da ABB, onde o grupo encontrou plásticos e coisa. Só que a pessoa de lá foi tão bacana, o senhor que trabalha lá, que ele pediu, né, que avisassem, né, que ele ia tomar providências, que ele ia limpar, que ia organizar, porque realmente a área ali é uma área bem, bem grande. Decepção foi a PROS, né, que é uma piscina assim que eu pelo menos desde o dia que surgiu a PROS, eu sou sócia de lá. E é uma associação de professores, uma associação de professores. Inclusive os professores estão deixando de frequentar, não sei o motivo, mas
trouxeram de lá, inclusive, amostras, né? Da larva, trouxeram amostras, tudo. Então, assim, a gente fica preocupado com isso. O Poço do Batista, que foi de todos, unanimidade, né? Um dos lugares mais limpos que foi encontrados. E tem desmanche, né? Eu não sei como desmanches de carro, tem vários lugares, os cemitérios. E também, Rafael, destacar que não foi só aqui na cidade. Nós temos uma turma, a turma 201, que praticamente todos os alunos são do interior. Então, eles foram na Betânia, né, no clube, eles foram nos cemitérios da Florida, nas suas comunidades. E eles, então, assim, ó, em alguns lugares eles destacaram, normalmente, quase tudo muito bem cuidado. Então, mas sempre que fica a aguinha do pote no cemitério, né, as garrafas soltas num clube, que hoje a gente poderia colocar na lixeira, não te custa nada. Então, assim, ó, quando as gurias falaram e os meninos falaram sobre responsabilidade, a gente não quer que a responsabilidade seja só do poder público. O poder público tem que atuar, isso é verdade. Eu sou uma pessoa bem radical nesse sentido. Educar até por ali. Depois tu tem que partir para multa, tu tem que partir para aquela coisa mais séria. Quando as pessoas forem multadas por terem terrenos sujos, por terem lixo na frente da sua casa, por tudo isso, eu acho que vai ter assim um resultado muito legal. Eu até concordo contigo, Tânia, nesse aspecto, porque eu duvido que as pessoas não vão conseguir pelo menos 15 minutinhos do seu dia. Nós, homens, a gente consegue 15 minutos ou mais, consegue ficar 2 horas parado para assistir um jogo de futebol. A mulher consegue ficar uns minutos parada para fazer a unha, por exemplo, né? Então, é impossível que 15 minutinhos no dia, ou 15 minutinhos a cada 2 semanas ou a cada 1 semana, a pessoa não vai ter para dar uma olhada no seu pátio, no fundo da sua residência, no pátio da sua empresa. Então, é uma questão que parte da população também. Claro, o poder público tem uma grande responsabilidade, mas eu não vejo campanhas aqui em Santiago para combater o mosquito Aedes aegypti. No momento em que se informou ontem, através de boletim epidemiológico, que os casos de microcefalia aumentam a cada semana. Somente na semana passada aumentaram em 102 novos casos, todos relacionados ao mosquito Aedes aegypti, que agora já são 4 doenças, né, ligadas a ele. Então, o poder público tem que cobrar. Eu acho que se a população sentir no bolso... É que aqui, como é uma cidade pequena, o poder público... eu não vou cobrar de tal pessoa porque vai gerar uma certa situação desagradável. Então, por ser uma cidade pequena, não se faz isso. Mas se o morador sentir no bolso, certamente ele vai pensar noutra oportunidade em ter mais cuidado com o seu terreno, com o seu pátio, com o acúmulo de pneus, enfim, com tantas situações deseducadoras que a gente percebe todos os dias na dita cidade educadora. É que a situação assim exige, né? Nós estamos numa guerra. Eu fiquei assim, vou ser muito sincera contigo, Rafael, eu fiquei decepcionada com a campanha do Exército no sentido que eu esperava mais. Eu esperava que o pessoal fosse realmente chegar e ter uma atitude mais assim, positiva. Eu sei que não é o papel do Exército, eu sei que eles estavam ajudando, olha assim, eu quero até parabenizar pela disponibilidade. Só que orientar, entregar panfletos, a população sabe o que está acontecendo. Enquanto em outras cidades, os militares entraram nas residências e verificaram os pontos de água parada. Aqui foi feito apenas uma entrega de panfletos, né? Os panfletos a gente sabe, e por isso que quando a gente trabalhou nos segundos anos, eu não posso trabalhar o que os alunos já sabem. Eu tenho que fazer com que eles enxerguem o que está acontecendo. Eu acho que teve um efeito muito positivo. Destacando também, Rafael, o apoio da escola, né? Quando a gente começou a lançar esse projeto, a área das ciências humanas, direção, coordenação, todo o pessoal assim, nos deu todo o apoio. Os alunos saíram, né? E isso vai reverter, então, agora para a comunidade na forma de uma mostra digital. No dia 13. No dia 13. Manhã e tarde. Manhã e tarde, a gente vai ter a presença de um mosquito da dengue, que vem da Coordenadoria da Saúde, que vai ter várias atividades, tudo que a gente fez. Só que não dá para esperar que seja o dia 13 o final. Nós temos que continuar brigando com um inimigo pequenininho, silencioso, mas que pode causar um grande estrago. Todos esses apontamentos que os alunos trouxeram aqui, que a senhora reforça, de alguma forma eles chegarão ao poder público, à Câmara de Vereadores, à Prefeitura, até seria importante convidá-los. Não sei se eles vão comparecer, mas convidar o poder público municipal para estar presente e ver a gravidade da situação. Porque às vezes os administradores ficam apenas nos seus gabinetes e não percebem o que está acontecendo à sua volta, bem embaixo dos seus narizes, né?
Rafael, em 2004, eu fiz uma monografia, minha monografia de pós-graduação foi sobre o arroio primeiro lajeado, que passa no fundo da Proz. Sim. Era lixo, assim, era um lixão a céu aberto. Os anos passaram-se e continua a mesma situação. E os moradores pediam, toda vez que a gente ia lá fazer a pesquisa, eles pediam que o poder público fizesse alguma coisa. O que a gente percebeu durante a pesquisa? Que eles já tiravam a sacolinha de lixo dentro do arroio. Então, aquilo que a Dani falou, que o Vitor falou, eu acho que assim, ó, a consciência o pessoal já tem, agora tem que partir para a sensibilização. O pessoal tem que se sensibilizar, que se não tomar uma atitude séria, ou o poder público limpe o que é público, mas o que é particular, o que é seu, cada um tem que fazer. Nós não podemos esperar que a prefeitura faça tudo. A gente não pode esperar que tudo caia do céu também, né? Esperando a cidade ativa passar. Mas, cara, tira o teu lixo daí, né? Então, assim, tudo está sendo a cidade ativa, né? Cada um que tu fala, tem lixo porque a cidade ativa vai passar. E, na verdade, é responsabilidade de cada morador determinar a retirada do seu lixo, né? Ele que tem a responsabilidade. E as pessoas não fazem isso, ficam esperando pela prefeitura, né? Eu trabalho numa escola muito limpa. Aliás, nas escolas que eu trabalho são tudo muito limpo, né? A gente já tem, assim, uma consciência, uma sensibilização com muitas flores, né? Com a parte verde, tudo é limpinho. A gente não vive com essa questão. Então, a gente, assim, já tem essa cultura da preservação. Tanto que tu pode observar pela criticidade dos alunos que vieram aqui e dos outros que estão em sala de aula que não puderam vir. Então, como foi elencado um de cada turma para vir colocar o projeto, e tu perguntaste assim, ó, o poder público está convidado? Lógico, a Escola Tomás Fortes é uma escola aberta, né? Dia 13 estão convidados, e se precisarem que a gente vá até a prefeitura explanar o que a gente viu, a gente vai. O que a gente quer é mexer, né? Como disse a Karine, a gente tem que desacomodar, a gente tem que mexer com o pessoal e tomar atitudes concretas. Perfeito. Professora, em nome de todos, eu agradeço a presença da senhora aqui. Coloco sempre a Rádio Itu à disposição do Colégio Tomás Fortes. Então, sempre que precisar, estaremos junto. E eu pretendo estar na mostra lá, transmitindo ao vivo alguns momentos. A gente dá um pulinho lá, faz uma inserção ao vivo, tá bom? Algum dos alunos encerra aí em nome de todos? Que eu queria terminar para dizer que também, por falta de orientação da prefeitura, não é. A população também tinha que se cientizar, por causa que panfletos deram muitos e muitos e muitos. E a prefeitura se conscientiza, só que também o poder público municipal podia dar mais uma orientação, né? Chegar mais perto sabendo o que acontece em Santiago. Perfeito. Então mais algum aluno? É o seguinte, né? Eu tenho até vergonha, né? Porque o Mosquito é e nós somos 53 mil habitantes. E o cara, é pequenininho, não tem nem 1 centímetro, eu acho. Consegue o Mosquito ganhar. tá ganhando de 53 mil habitantes. Isso é até vergonhoso, né? É muito vergonhoso, entendeu? Bem lembrado por você, muito bem lembrado. E de 100%, como ele se cria, desse ciclo que ele se cria, 50% é culpa da população e outros 50% é claro que também do poder público. Então, não tem o que é mais culpado, é os dois e pronto, né? Porque um teria que fazer uma coisa e o outro teria que fazer outra, né? Responsabilidade dos dois, né? E todos unidos, com certeza a gente ia conseguir combater esse mosquito. Perfeito. Rayane, diga. Eu queria só comentar aqui que num dos trabalhos foi tirado foto de uma placa que a população, né, colocou no local ali onde era bem sujo, que dizia criadouro do mosquito, cemitério de animais, cidade educadora, ou seja, eles estavam ironizando a cidade, né? Rafael, eu queria agradecer a tu ter aberto pra gente poder falar e comentar mais um lugar que a gente achou tudo muito organizado, que foi a Piscina Tênis Clube, que a gente não podia deixar de comentar, porque eles deixaram aberto lá. E é um local muito grande também, É um local muito grande, a gente literalmente revirou lá procurando por causa das piscinas e porque tem o mato ali, ver se tinha algum lugar. Não achamos nada, um lugar totalmente limpo, um lugar que vai muita gente e tava lá completamente aberto. Então, queria agradecer por estar aqui, e dia 13, no Tomás, queria convidar todo mundo que quiser ir lá, tirar alguma dúvida, ver se isso que a gente tá falando literalmente é verdade, a gente aconteceu. Dia 13 terá lá eu e o Vitor com os slides, falando e mostrando pra todo mundo o que a gente viu e que não tá sendo fácil, porque o mosquito, como o Vitor disse, é e nós somos 53 mil habitantes. Perfeito, a gente segue à disposição de vocês aí, viu?
repetindo o que a Karine disse, né? Muito obrigado pelo espaço. É poucas rádios que às vezes abrem um espaço assim e você se solidarizou. Valeu. Beleza, rádio, e depois vocês vão pro blog Rafael Nemitz também. Tá bom, galera? Valeu pela participação Tchau, tchau. aqui.